Levante a voz. O doutor Mauro está aqui conosco e vai trazer dicas importantes na área de oftalmologia, que muita gente tem essa dúvida em relação ao óculos, né? Tem gente, doutor, que tem dificuldade até para se adaptar ao óculos. Demora um pouquinho alguns, né? Depende. É um acessório que fica ali, tem gente que não é acostumado, tem gente que... Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Mais uma vez, prazer estar aqui com você. Também poder agradecer a população de Santo Antônio que nos presenteou com a presença no Prêmio Fama, né? Na eleição da clínica oftalmológica. E eu queria trazer uma dica hoje a respeito da questão dos óculos. É interessante, Léo, que eu digo aos meus pacientes que quando você vai no médico e você está com uma pneumonia, o médico não prescreve assim antibiótico e manda a farmácia escolher qual tipo de antibiótico que ele vai vender no balcão. Você está com uma dermatite, o médico não vai falar um creme dermatológico, ele vai estabelecer o que é que vai ser feito. Então, da mesma forma, os óculos. Nós temos vários modelos de lente, vários modelos de armação, e são tipos de antirreflexo. Cada um deles tem uma especificação para cada tipo de paciente. Então, é importante que na consulta oftalmológica, o médico estabeleça qual tipo de óculos mais adequado para aquela pessoa. Então, nós vemos isso principalmente nas lentes multifocais, que são essas lentes que realmente dão mais trabalho para você adaptar. Quando você tem uma lente com alto astigmatismo, também você acaba tendo uma certa dificuldade de adaptar, a pessoa pode sentir um pouco de tontura, ver as coisas meio torta. Então, é importante todo paciente levar o seu óculos para o médico, conferir e ter a certeza que foi feito de acordo com os padrões. Em relação às lentes multifocais, a gente tem uma especificação do tipo de lente, o centro óptico, a altura. Então eu faço questão que o paciente vá ao consultório, coloque o óculos no rosto e a gente veja as medidas se foi feito correto, porque um óculos que tirou as medidas errado, o grau pode estar certinho e a lente não ficar bem adaptada e o paciente não conseguir enxergar bem. O que o senhor está falando aí não é necessariamente questão de marca, mas tipos. Não, marcas e tipos, entendeu? Isso interfere também? Interfere também. Então, um exemplo, você vai passar... Existem multifocais específicas para quem trabalha em escritório. Ele tem a visão só intermediária e perto. Você tem uma multifocal com um corredor mais estreito, uma pessoa que é analfabeta, que pega um óculos só para cortar uma unha, para catar um feijão, você pode passar uma lente mais simples. Uma pessoa que trabalha no computador, mas ele atende um público também, precisa da visão de longe, de perto. Se você colocar uma lente que tem um corredor muito estreito, ela vai ter dificuldade no uso do computador. Então, a depender da atividade que a pessoa faz... Vai ter até a exposição, né? Exposição, mais uso, mais gasto, tudo isso vai pesar para aí o paciente, o médico vai escolher qual a lente mais adequada para o meu paciente dentro da atividade que ele exerce. Aí tem, por exemplo, tem acrílica e tem as de vidro. Não, as lentes de vidro hoje, de cristal, são muito raras a serem feitos, porque eu não sei se você lembra... São caras ou é o quê? Não, é porque existe aquela onda do quebrou, trocou, feita há muitos anos atrás, isso não sei se é do seu tempo, mas as óticas Teixeira em Salvador, quando lançaram logo as lentes orgânicas, eles fizeram propaganda, quebrou, trocou. Porque as lentes antigamente só eram de cristal, só eram de vidro, mas quebravam. Quebrava não fácil. Arranhava. Mas também quebrava. Então a lente orgânica trouxe uma segurança, porque você já imaginou um acidente de carro, orgânica, uma queda, qual é o material? É um material tipo plástico, acrílico? É um acrílico, né? Certo. Então você tem isso também interfere, você tem vários índices de refrações que você consegue com a lente acrílica. Então, se uma alta miopia, você coloca uma lente 1.7. Se é uma lente normal, você coloca uma CR39. Então, até o tipo de material que a lente é feita, o médico deve escolher para o paciente para ficar uma lente de uma qualidade melhor. Então, o cara que tem 8 graus de miopia, colocar uma lente CR39, vai ficar um fundo de garrafa. A mesma dioptria, se coloca uma lente 1.75, ele fica bem fininha, parecendo um óculos normal. Então, isso é importante que o paciente, na hora da consulta, questione o seu médico. E essas antirreflexos aí? O antirreflexo... Tem alguma indicação específica? Tem, sim. Por exemplo, a pessoa que usa muito computador,
Tino tá ali no computador o tempo todo, uma lente como o Blue Control, ela filtra a luz azul e dá um controle melhor. Você tem antirreflexo como o Crisal Alizé, que já dá um outro reflexo melhor para a iluminação externa. Então, a pessoa que é motorista, dirige muito à noite, então você tem o Crisal Alizé que já dá um conforto melhor, ou então o Long Life. Então, o antirreflexo, quando é uma lente mais simples, você pode deixar uma R livre para que a ótica veja uma promoção e coloque aquele que fica mais em conta para o paciente. Mas quando você tem um paciente que usa computador, trabalha num banco, trabalha num ambiente de escritório, na administração de uma empresa, você vai colocar um Blue Control que você vai ter um conforto melhor para aquele paciente no uso do computador. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento disso, de que na hora de comprar o óculos não é só chegar, eu quero esse grau aqui. Então é importante que o médico, junto com o paciente, escolha qual o tipo de lente mais adequado. E na hora de conferir, é importante que o paciente esteja presente para que o médico possa, principalmente nas lentes multifocais, verificar se o centro óptico foi correto. Eu atendi um paciente que morava no Rio e todo ano ele vinha passear aqui. Um ano depois ele chegou, doutor Mauro, para enxergar com esse óculos tem que virar o rosto assim um pouquinho. Eu disse que estranho. Aí eu olhei assim, conferi o grau correto, mas o centro óptico estava errado. Então, para encontrar o grau correto, ele tinha que virar o rosto e dirigir com a cabeça meio de lado. Então, desconfortos que às vezes o médico leva a responsabilidade quando a responsabilidade é da ótica fazer essa marcação do centro óptico. Pra gente fechar aqui, doutor, o lente de contato também pesa esses tipos e tal? Com certeza. Ou ela tem um padrão universal? Não, com certeza, né? Existem lentes de contato descartáveis que têm um padrão único. Descartável? Aí vende em óticas também, mas ela é tamanho único. Certo. Entendeu? Mas nem todo mundo se adapta àquele tipo de lente. Então a nossa briga, a nossa responsabilidade é de escolher qual o tipo de lente mais adequado para aquele paciente, pela curvatura da córnea dele, pelo tipo de lágrima dele. Então, se a pessoa tem um olho seco, determinada lente é mais adequado para aquele que tem um olho seco. Então, você tem umas explicações para cada paciente. Então, é importante o médico, junto com o paciente, na conversa, ele chegar na ótica, anamnese, pegar qualquer uma. A grande maioria das vezes dá certo, em função de que a lente tem tamanho único que pega um certo padrão médio. Mas se você está fora daquela média, você pode ter sérios problemas na sua córnea. E, inclusive, tem 8 dias que eu atendi uma paciente de Jaguaquara que comprou uma lente qualquer, mas a córnea dela é muito curva. E ela chegou para mim com a córnea toda detonada, toda ferida, com dor, com vermelhidão. E aí o que acontece? A lente de contato mal adaptada começa a vascularizar a córnea. E a córnea é um órgão avascular. Se tiver vasos na córnea, ele fica branco, igual o branco do olho, e a pessoa perde a visão. Então, uma lente, uma coisa tão simples, tão boba, que está sendo vendida em balcão, pode causar a cegueira de uma pessoa. Então, úlcera de córnea. Houve um caso em Salvador de lente de contato colorida sendo vendida na passarela de Iguatemi. E 3 pessoas ficaram cegas por conta disso. Então, lentes de óculos, lentes de contato, existe uma responsabilidade que na parceria médico e ótica vai trabalhar para que haja uma melhor adaptação do paciente. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também em relação ao tipo de armação. É importante que a armação tenha uma certa inclinação. Eu já peguei paciente que a inclinação era para fora. Então, se o óculos tem uma inclinação para fora, ele não adapta muito bem e a pessoa não consegue ter um ângulo pantoscópio e enxergar bem. Tem que haver inclinação em torno de 8 graus para dentro do rosto. Essa inclinação é importante para que haja uma qualidade visual melhor, mesmo nas lentes simples. Então, o tamanho da armação muito grandes, está na moda hoje. Mas nem sempre é adequado para o rosto daquela paciente. Do mesmo jeito que armações como o John Lennon, pequenininha, não é o adequado. Você acaba tendo um campo de visão restrito. Então, apesar da moda, eu acho importante, na hora da escolha da armação, o paciente ser bem orientado pela ótica para que haja uma adaptação. Muitas vezes a paciente chega no consultório e eu condeno a armação. É a questão de que tá bonitinho ali. Pronto. Tem que ter a utilidade, a função, ali, a harmonia com o rosto do paciente. Então, ontem mesmo eu condenei uma armação de um paciente que o correto é que a armação não passe da linha da sobrancelha,
para não esconder a expressão facial do paciente. E o paciente pega um óculos de grau, o de escuro normalmente cobre. Você já protege da claridade, cobrindo também a sobrancelha. Mas o óculos de grau, ele não deve cobrir a sobrancelha para não esconder a expressão facial do paciente. Facial, Então você pega um óculos de grau. Até mulher que bota óculos só falta cobrir o nariz. Pois é. Aí você pega uma senhora ontem conferindo o óculos e o óculos cobrindo a sobrancelha. E ela disse, eu não quero usar desse jeito, eu quero usar, mas acontece que o centro óptico está marcado mais acima, então o correto era chegar a armação para frente para que chegasse no centro óptico. Mas eu não quero usar assim, eu quero usar aqui. Então aquela armação não estava adequada para aquele rosto e para a satisfação do paciente. Então é importante que na hora da escolha do óculos, a ótica converse com o paciente e harmonize essa armação no rosto do paciente, adequando a lente que o médico prescreveu. Se há um desencontro no tipo de lente com o tipo de armação, conversa com o médico antes de fazer, para evitar que haja um transtorno para o paciente. E aí vem a dificuldade de adaptação do paciente. E, poxa, eu não gostei da ótica, eu não gostei do médico, o óculos não ficou legal. E isso vai trazer um transtorno ao paciente desnecessário. Às vezes tem gente também que bota o óculos, viu, Tino? Escuro, querendo fazer aquele efeito vidro fumê de carro. Ele não quer que a mulher dele veja para que mulher ele tá olhando. Aí a mulher vai e coloca um óculos mais escuro que o dele. Exatamente. Bom, então, doutor, muito obrigado aí, viu? Nós que agradecemos a oportunidade e acho interessante, assim, eu gostaria de estar aqui presente a cada 15 dias, e as pessoas que tiverem alguma dúvida, mande para a rádio, a gente pode esclarecer, e trazendo alguns comentários. Eu achei interessante a questão do óculos, porque eu tenho pegado muito paciente que com dificuldade de adaptação em função disso, centro óptico, tipo de armação. Então eu queria trazer essa dica para que o paciente na consulta exija do médico: doutor, qual a lente mais adequada para mim? Na ótica, qual a armação mais adequada para mim? E aí você harmonizar para que o paciente tenha uma adaptação mais adequada. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Levante a voz.